Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão, o Deidara mais forte. Capítulo 231. Com uma explosão ensurdecedora, o caminho Azura, que havia sido cortado ao meio pelo deus maligno, subitamente voltou à vida. Embora sua metade inferior tenha sido destruída, a superior permaneceu operacional e continuou seu ataque. Os dois enormes canhões montados em seus ombros dispararam um par de projéteis gigantescos de argila, pegando o deus maligno desprevenido. Com um estrondo estrondoso, os projéteis detonaram com impacto. Cada uma dessas enormes conchas de argila tinha o tamanho de um caminhão e era feita de argila explosiva aperfeiçoada. Seu poder destrutivo era imenso, alcançando facilmente o nível de uma técnica de nível S. No entanto, à medida que as chamas da explosão se dissipavam, o deus maligno permaneceu de pé, ileso. Sua pele escura brilhava levemente com um brilho obscuro, sem mostrar sinais de ferimentos. Ha. Essa explosão é incrível. Vamos lá. Mais. Me dá mais. Faça-me sentir. O deus maligno avançou em direção ao caminho Azura, posicionando-se ousadamente em frente aos seus canhões, como se estivesse provocando seu oponente. Deidara, no entanto, permaneceu imperturbável diante do comportamento imprudente do deus maligno. Ele olhou para o caminho Azura e depois para a asa da morte, ambos afetados pela explosão. Uma conclusão simples me veio à mente. O deus maligno só podia amaldiçoar um alvo por vez. Afinal, o caminho Azura não havia sofrido nenhum dano de retorno da explosão anterior. Mas isso não importava mais. Kakuzu e os outros já haviam recuado para uma distância segura. Tudo que restava era encerrar a batalha rápida e decisivamente. Plop! Deidara cuspiu uma pequena esfera de argila branca. Parecia normal, até um tanto rudimentar. À medida que caía, sua descida se acelerou e em instantes, estava diretamente acima da cabeça do deus maligno. Ah? Você não acha mesmo que essa coisinha vai me matar, acha? O deus maligno zombou, com um sorriso de desdém nos lábios. Deidara ignorou a provocação. Em meio ao vento uivante, ele levou a mão direita ao peito, seus cabelos dourados esvoaçando enquanto sua expressão se tornava febrilmente excitada. A arte é uma explosão. Ah! Uma esfera branca e flamejante rompeu, expandindo-se para fora com o deus maligno em seu centro. Inicialmente era apenas do tamanho de uma casa, mas num piscar de olhos, cresceu para o tamanho de uma mansão. Quando os olhos se ajustaram à luz ofuscante, a esfera já havia se expandido até o tamanho de uma colina. No entanto, a expansão não dava sinais de parar. O orbe branco e brilhante continuou a se espalhar, derretendo e engolindo tudo em seu caminho, como se buscasse consumir toda a paisagem. Valor de choque do deus maligno mais 8.000. Valor de choque Onoki mais 4.000. Técnica da pedra super leve. Sentindo o calor absurdo e as ondas de choque, Onoki agarrou Deidara e ascendeu rapidamente a uma altitude maior. Ao olhar para baixo, a esfera flamejante abaixo havia se transformado de um brilho incandescente em um profundo inferno carmesim. Como se chama essa técnica? É mais do que ridículo. Mesmo alguém tão orgulhoso quanto Onoki não pôde deixar de admitir sua insignificância naquele momento. Seu discípulo havia alcançado um nível de poder além de sua compreensão. O Sol. E então, o nome não combina perfeitamente? A excitação de Deidara aumentou ao receber o reconhecimento de Onoki. O Sol, murmurou Onoki. Abaixo deles, a bola de fogo já havia engolido vários picos de montanhas, irradiando sua luz e calor por toda a região. Parecia mesmo um segundo sol. Claro, Onoki não foi o único a ficar em choque. Os shinobi da Vila Celestial que haviam fugido para longe ficaram igualmente perplexos. Deidara tentou esse movimento de novo. Mesmo sendo a segunda vez que presenciou isso, ainda é tão avassalador quanto. Kakuzu virou a cabeça em direção à explosão. A onda de choque por si só, mesmo àquela distância, foi forte o suficiente para arrancar árvores enormes. E sob o ataque implacável do calor escaldante e dos ventos ferozes, as árvores entraram em combustão espontânea, aumentando o calor já insuportável do campo de batalha. Com isso, o deus maligno deveria estar morto, certo? Que pena! Eu queria acabar com ele eu mesmo. Ida instalou a língua, com um toque de arrependimento na expressão. No entanto, o resultado desafiou todas as expectativas. Justo quando Deidara teve certeza de que a batalha havia terminado, uma figura em preto e branco começou a se recompor lentamente. Até a foice carmesim em suas mãos foi restaurada ao seu estado original. Ha. O deus maligno gargalhou maniacamente. Ele olhou para a asa da morte, que havia sido completamente obliterado pelo dano sincronizado, antes de desviar o olhar para Deidara, lá no alto. Foi um espetáculo e tanto. Há séculos não sentia um prazer tão emocionante. Mas infelizmente para você, eu sou absolutamente imortal. Absolutamente imortal? Tanto Deidara quanto Onoki acharam difícil acreditar nessa afirmação. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Uma construção transparente em forma de cubo se formou na palma da mão de Onoki. Após uma breve mira, um raio de energia ofuscante foi disparado para baixo, envolvendo o deus maligno em seu brilho devastador. A liberação de poeira podia desintegrar seu alvo até o nível atômico. Não havia como ele se regenerar a partir disso. O deus maligno não se esquivou. Apenas ficou ali, observando a liberação de poeira engoli-lo por inteiro, com um sorriso de desprezo ainda nos lábios. E bip! O deus maligno foi apagado. Mas apenas alguns segundos depois, a figura em preto e branco começou a se unir novamente, permanecendo perfeitamente intacta como se nada tivesse acontecido. Eu te disse, eu sou absolutamente imortal. Isso é impossível. Deidara retrucou. Se você fosse tão invencível quanto diz, por que não é o líder dos deuses antigos? Por que os 6 caminhos conseguiram suprimir você? Deve haver uma fraqueza. Talvez uma técnica de selamento ou até mesmo um ataque mental. Inteligente. O deus maligno pousou a foice no ombro, aparentemente impressionado. Mas e daí?
Mesmo que eu tenha uma fraqueza, nem você nem seus companheiros têm a capacidade de explorá-la. Minha fraqueza pode muito bem não existir para você. Não, Deidara discordou. Ele cuspiu uma construção peculiar e sinuosa de argila, um verme longo e segmentado com vários pequenos orifícios por todo o corpo. Cada orifício continha um selo de invocação. Deidara jogou levemente na mão antes de atirá-lo em direção ao deus maligno. Ainda perdendo seu tempo? Bem, vou te dar mais um tempinho. Mas se você me entediar, vou voltar minha atenção para seus camaradas. O deus maligno permaneceu imóvel, embora parte do motivo fosse que ele simplesmente não tinha meios de atacar Deidara e Oonok no céu. Ele esperava quebrar seus espíritos por meio de uma guerra psicológica. Mas ele havia subestimado Deidara. O artista loiro estendeu as duas mãos para baixo, liberando continuamente minhocas de argila idênticas. A quantidade delas parecia uma chuva torrencial, um vasto mar de explosivos sem fim. Seu tempo acabou. Aproveite isso, é uma nova obra-prima inspirada nas etiquetas explosivas de multiplicação mútua. C4 Variante Especial Perseguidor. Capítulo 232. Qual é o princípio por trás das etiquetas explosivas de multiplicação mútua? Ele invoca continuamente novas etiquetas explosivas por meio das existentes, aumentando exponencialmente seu número para criar uma explosão massiva e sustentada. Os perseguidores C4 são inteiramente baseados neste conceito. Cada perseguidor é coberto por centenas de pequenos orifícios, cada um contendo um selo de invocação capaz de invocar novos perseguidores de argila. 1 vira 100, 100 vira 10.000 e 10.000 vira 1 milhão. Em apenas algumas rodadas, o inimigo estaria completamente submerso em um oceano de argila explosiva. O único pré-requisito é que Deidara continue produzindo novos perseguidores para que a invocação continue. As centopeias de argila em queda foram teletransportadas diretamente para perto do suposto deus. Assim que completaram uma nova rodada de invocação, elas também explodiram em chamas. A divindade de pele escura irradiava um brilho obscuro enquanto observava um número cada vez maior de centopeias de argila. Uma sensação de mau agouro invadiu seu coração. Nada vem sem um preço. Se esse suposto deus pudesse ressuscitar indefinidamente, teria que haver um custo. Caso contrário, violaria as leis de conservação de energia. Não havia necessidade de técnicas de selamento nem de ataques mentais. Deidara havia escolhido o método mais simples e brutal. Destruí-lo até que não restasse nada. Você não vai conseguir. Mortal tolo. Você não tem ideia do quão poderoso eu realmente sou. A suposta divindade já havia morrido várias vezes, mas estava começando a entender a intenção de Deidara. 5 vezes. Ele permaneceu calmo. 20 vezes. Ainda imperturbável. 50 vezes. Ele estava começando a se sentir inquieto. 100 vezes. Olhando para o céu, ainda repleto de um enxame infinito de centopeias de argila, ele começou a entrar em pânico. 150 vezes. O solo havia sido destruído a dezenas de metros de profundidade. 200 vezes? Não, você não pode fazer isso comigo. Me solte. A suposta divindade até abandonou sua foice, tentando desesperadamente fugir para além do raio de alcance de Deidara. Mas depois de dar apenas 3 passos, ele foi explodido em pedaços. 205 vezes. Deidara ajustou levemente o centro da explosão, anulando todo o terreno que a divindade havia conseguido cobrir antes de morrer novamente. 250 vezes? Eu me rendo. Eu me rendo. Seu poder estava desaparecendo rapidamente. Ele não conseguia mais sobreviver um segundo sequer dentro da zona de explosão. 300 vezes? Seu desgraçado. Como um mero mortal ousa fazer isso comigo? 312 vezes? Sua ressurreição estava diminuindo drasticamente. 338 vezes? Com o último grito desesperado, a figura preta e branca nunca mais apareceu. A chamada divindade havia perecido. Gole. À distância, Kakuzu e Idan, que assistiam ao espetáculo, engoliram em seco. Olhavam para o campo de batalha lá embaixo, o que antes fora um paraíso florescente, exuberante em flores e vegetação. Já havia sido reduzido à terra árida e queimada pela fúria do sol. Agora, após um bombardeio de 1 hora dos perseguidores de Deidara, uma enorme e indescritível cratera se formou no solo. Parecia uma enorme boca abissal, pronta para engolir tudo, ou uma cicatriz devastadora marcando a superfície do planeta. A cratera fazia até mesmo o Vale do Fim parecer pequeno. Era como se um meteoro colossal tivesse atingido a Terra, apagando uma nação inteira do mapa. Sim, a Terra das Águas Quentes não existia mais. No futuro, este lugar poderia se transformar em um enorme lago de água doce, um espetáculo para ser visto. Ou talvez a água do mar inundasse, formando um mar interior, outra maravilha da natureza. De qualquer forma, a Terra das Águas Quentes agora era história. É claro que mesmo depois de realizar um feito tão grandioso, mesmo depois de matar um deus, o próprio Deidara não saiu ileso. Ele estava exausto em cima de um pássaro de argila, mas a alegria em seu rosto era inconfundível. De fato, a arte é uma explosão. Campo de batalha de Uzushogakure. Uma figura vestida com uma túnica branca com uma adaga presa entre os dentes, exalando uma aura arrepiante, flutuava acima do campo de batalha. Tendo dominado parte do poder do submundo, o Shinigami existia principalmente em forma espiritual. No entanto, isso não significava que ele estivesse realmente morto. Ele apenas preferia se disfarçar dessa forma. Agora, para eliminar os inimigos restantes à sua frente, ele havia escolhido materializar seu corpo. Dessa forma, poderia colher almas mais rapidamente.
Kamui. Uma distorção espiralada do espaço se formou. O alvo de Kakashi era a mão esquerda do Shinigami, que segurava a alma de um ninja em dificuldades. Ele queria puxá-lo para um lugar seguro. Como esperado, o poder de Kamui era de fato de nível quebrado. Nem mesmo os Shinigami ousaram enfrentá-lo de frente, pois, afinal, era uma separação espacial. O Shinigami transformou sua mão esquerda em algo etéreo, levando-a para um estado de alma e desviando sem esforço do puxão de Kamui. O poder é realmente fascinante. Muito bem, eu lidarei com você primeiro. O Shinigami disse com a voz rouca, porém sinistra. Com um movimento rápido dos pulsos, ele disparou em direção a Kakashi a uma velocidade incrível. Venha, entregue sua alma a mim. Ele puxou a adaga da boca, golpeando Kakashi enquanto suas vestes brancas esvoaçavam ameaçadoramente. Estilo terra. Muro estilo terra. Um muro de pedra em forma de cabeça de cachorro surgiu para bloqueá-lo, mas o Shinigami simplesmente o atravessou, com sua adaga a poucos centímetros do corpo de Kakashi. Amaterasu. De outro campo de batalha, Itachi e Kizami chegaram. As chamas negras do Amaterasu queimaram a figura do Shinigami, forçando-o a levar as coisas mais a sério. Comparado à intangibilidade Kamui de óbito, sua forma espiritual era claramente inferior. Mesmo em estado de alma, alguns ataques ainda o afetavam. Mas e daí? Ele era um deus. O Shinigami estendeu a língua, lambendo as chamas do Amaterasu que devoravam seu braço direito. Como se estivesse lambendo sorvete, ele devorou casualmente as chamas inextinguíveis em poucos goles. Levantando a cabeça, ele voltou seu olhar assustador para os recém-chegados, Uchiha Itachi e Yoshigaki Kizami. Outro par de Mangekyou Sharingan? Que intrigante! Agora que todas as minhas presas se reuniram, acho que é hora de levar isso a sério. Uma aura poderosa e imortal irrompeu dele. Só então todos perceberam que o Shinigami estava apenas brincando com eles antes. Esse era seu verdadeiro poder. Entreguem suas almas, ele declarou, apontando sua adaga em direção a Itachi. Um Susanoo vermelho totalmente formado apareceu, mas mesmo essa poderosa construção não conseguiu atrapalhar o Shinigami nem um pouco. Sua adaga perfurou o Susanoo como se estivesse cortando tofu, cravando-se no peito de Itachi e extraindo sua alma sem esforço. Itachi-san, Kizami e os outros congelaram. Nunca imaginaram que Itachi, logo ele, seria derrotado com um único golpe. Mesmo diante da morte, Itachi permaneceu calmo. No momento em que ele te tocar, ele pode arrancar sua alma. Tenha muito cuidado. Kamui. Mais uma vez, uma distorção espiral atingiu o braço do Shinigami. No entanto, com um simples movimento, ele ignorou a distorção espacial de Kamui e reivindicou a alma de outra vítima. Impossível. O rosto de Kakashi empalideceu. Se até Kamui era inútil, eles estariam realmente condenados. À distância, Hashirama cessou sua batalha com Madara. Madara, o mundo shinobi está enfrentando uma crise sem precedentes. Precisamos unir forças mais uma vez. Para ele, se ele e Madara unissem suas forças com o apoio de todos os outros, eles poderiam ter uma chance. Mas Madara simplesmente cruzou os braços e sorriu. Então, ele fez uma pergunta completamente sem relação. Hashirama, você sabe de onde o Rinnegan realmente vem? Capítulo 233. Hashirama, você sabe como o Rinnegan é despertado? Diante dessa pergunta, Senju Hashirama ficou sem resposta. Afinal, ele só havia sido revivido brevemente pelo Edo Tensei 2 vezes e não tinha conhecimento de muitas coisas que haviam acontecido. Ao ver a confusão no rosto do velho amigo, Madara não pôde deixar de sentir uma certa satisfação em explicar, assim como a alegria presunçosa de se exibir na frente de um amigo e ver sua expressão mudar de perplexidade para choque. Aquela onda de excitação, aquela sensação de superioridade, era quase inebriante. Depois de uma breve pausa para efeito dramático, Madara finalmente falou. Superficialmente, há 2 requisitos principais para despertar o Rinnegan. O Mangekyou Sharingan eterno dos Uchiha e as células de um herdeiro da liberação de Madeira Senju. Nossa batalha no Vale do Fim. Foi depois daquela luta que obtive sua carne e sangue, o que eventualmente me permitiu despertar o Rinnegan. Certo. Espera aí, espera aí. Como assim, você não morreu no Vale do Fim? Hashirama ficou completamente perplexo. A quantidade de informações que ele tinha para processar era avassaladora. Diante da reação de Hashirama, a expressão de Madara escureceu com evidente desagrado, o tipo de olhar que alguém só daria após ser traído por seu amigo mais confiável. Hashirama, que audácia você ter tocado nesse assunto. Naquela época, você tentou me matar de verdade. Hashirama coçou a nuca sem jeito. Haha, bem, me empolguei um pouco. Onk. Madara soltou um bufo descontente antes de continuar. Mas, na verdade, há uma terceira condição para despertar o Rinnegan. E isso é uma quantidade imensa de chakra. Mesmo depois de adquirir as células de Hashirama, ele levou décadas para despertar o Rinnegan com sucesso. A energia necessária era impressionante. Se não fosse por isso, ele poderia ter simplesmente reunido as bestas com cauda sozinho, assim que obtivesse o Rinnegan. Ninguém, nem mesmo Hashirama, teria sido capaz de detê-lo. E Hashirama não viveu nem 2 anos depois disso. Naquela época, ele seria verdadeiramente invencível, capaz de enfrentar sozinho todo mundo shinobi. Então por que ele não fez isso? Por que ele precisou deixar tantos planos de contingência para trás? Porque quando ele finalmente despertou o Rinnegan, seu corpo já estava velho e frágil. Agora, embora seu plano original tivesse falhado, ele ganhou algo novo, poder de Moryu. Sendo um ser formado de pura malícia, o chakra de Moryu era perturbadoramente compatível com o dos Uchiha. A imensa energia negativa fez o Mangekyou eterno de Madara tremer de antecipação. E o poder que Moryu injetou em seu corpo era imenso. Embora não pudesse recuperar seu antigo Rinnegan, ele poderia usar essa energia para despertar um novo par, ainda mais forte que o anterior. A única razão pela qual ele aceitou o comando de Moryu foi para ganhar tempo, permanecendo a uma distância segura para absorver seu poder. Você entendeu agora, Hashirama?
Madara permaneceu de pé com os braços cruzados, mas seu Sharingan vermelho lentamente se transformou nos anéis concêntricos do Rinnegan. Ele lançou um olhar para o campo de batalha, onde os Shinigami estavam causando estragos. No instante seguinte, uma aura aterrorizante irrompeu dele, tão poderosa que até Hashirama sentiu um arrepio na espinha. Aquele tal Shinigami, para mim, não passa de um palhaço ridículo. Mas não vou perder meu tempo lidando com isso. Tenho coisas mais importantes para fazer. Não se preocupe, Hashirama. Quando meu plano estiver completo, nos encontraremos novamente. Madara se virou para o outro lado. Uma vasta fonte da energia de Moryu permaneceu ali, esperando para ser absorvida. Uma vez que ele o tomasse, ele alcançaria um nível além da compreensão. Ao ver Madara partir, Hashirama não o perseguiu. Em vez disso, virou-se para o Shinigami, que ainda avançava furiosamente pelo campo de batalha. Essa era a preocupação mais urgente no momento. Liberação de madeira, verdadeiras milhares de mãos. A enorme estátua do Buda Senju reapareceu, elevando-se sobre o campo de batalha. Cada um de seus incontáveis braços irradiava um poder inimaginável, como se fosse capaz de suprimir todo o mal existente. É o primeiro Hokage-sama. Estamos salvos. Os shinobi restantes de Tengakuri comemoraram. Momentos antes, eles estavam se afogando em desespero. Os Shinigami vinham cortando suas fileiras sem esforço, ceifando almas a cada golpe. Qualquer um atingido estava condenado, não havia defesa nem escapatória. E quando o Shinigami entrava em seu estado incorpóreo, tornava-se quase impossível acertar um golpe. O Amaterasu de Itachi provou ser eficaz, mas acabou falhando devido à falta de informação e a um momento de descuido, o que levou à tomada de sua alma. O poder de Azura? Interessante. O Shinigami se virou, um sorriso frio surgindo em seu rosto medonho. Ele não se abalou, até se divertiu, ao lançar seu próximo ataque. Com um som cortante e agudo, várias mãos enormes de madeira dispararam de trás da estátua do Buda Senju, com o objetivo de capturar o Shinigami no ar. Um forte impacto se seguiu. Embora o Shinigami tenha se tornado incorpóreo, o ataque de Hashirama foi imbuído de chakra senjutsu. Nem mesmo os espíritos conseguiam ignorar seus efeitos. Sim, a visão do Shinigami sendo atingido reacendeu o moral no campo de batalha. Mas Hashirama sabia melhor. Ele podia sentir isso. O dano que ele infligiu foi mínimo, na melhor das hipóteses. Essa era a natureza dos deuses antigos. Ao contrário dos mortais, eles nasceram como seres superiores. Embora os humanos pudessem ganhar poder por meio de treinamento, nunca conseguiram superar a fragilidade fundamental de sua existência. O Shinigami abriu os braços. Ao avaliar a força dos ataques de Hashirama, tornou-se ainda mais ousado. Suas longas mangas brancas cortavam o ar enquanto ele aumentava a velocidade, planando mais rápido do que antes. Buda transcendente superior. Hashirama liberou toda sua força. O rosto antes tranquilo do Buda Senju se contorceu em uma expressão irada. 1000 braços, cada um capaz de subjugar uma besta com cauda, avançaram, martelando implacavelmente o Shinigami em uma tempestade de golpes devastadores. No entanto, em meio à tempestade violenta, a figura vestida de branco parecia um barco solitário e inabalável. Ele ignorou as ondas de punhos e avançou, com a lâmina na mão. Senju Tobirama apareceu de repente usando a técnica do deus voador do trovão, agarrando Hashirama e se preparando para se teletransportar. Mas o Shinigami, apesar da situação aparentemente desesperadora, apenas sorriu friamente. Sua força é impressionante. É por isso que mesmo que me machuque, preciso matá-lo. Ainda tem um último movimento guardado para o momento perfeito. Uma aura verde amarelada irrompeu do Shinigami, envolvendo o campo de batalha. Dentro deste domínio, o mundo real mudou temporariamente para o submundo, onde os Shinigami reinavam supremos. E um dos efeitos do domínio estava restringindo o movimento espaço-temporal. O que? Os olhos de Tobirama se arregalaram em choque quando ele percebeu que sua técnica do deus voador do trovão havia sido completamente anulada. Abaixo, Kakashi agiu rapidamente, tentando ajudar. Kamui. Um vazio espiralado apareceu e desapareceu instantaneamente. No momento seguinte, a lâmina aparentemente insignificante do Shinigami avançou, reivindicando mais 2 almas. Capítulo 234. Primeiro Hokage-sama. Segundo Hokage-sama. O desespero tomou conta dos gritos dos shinobi restantes. Ninguém esperava que mesmo seus 2 guerreiros mais fortes caíssem. Caramba! Nós realmente devemos ficar aqui esperando a morte? Tsunade bateu o punho no chão, com o rosto contorcido em fúria impotente. E Deidara e Jiraiya? Ela perguntou. Deidara ainda está lutando contra o deus maligno, e Jiraiya-sama está em combate com Moryu. Eles provavelmente não têm força para lidar com o ceifador aqui também, respondeu Kakashi. Claro, havia uma coisa que ele não disse em voz alta. Nenhuma dessas batalhas tinha vitória garantida. O poder dos deuses antigos era evidente no ceifador sinistro diante deles. Era avassalador. Para aqueles que eram meros mortais, a força de um ser no nível dos 6 caminhos era nada menos que a devastação absoluta. Então, não acabou? Murmurou Azuma desanimado. Para ele, o ceifador diante deles era uma força imbatível. E não era só ele, quase todos que ainda estavam de pé compartilhavam o mesmo pensamento desesperador. Não, é muito cedo para dizer isso. Uma voz resoluta soou. Era a de Mighty Guy, trajando seu macacão verde característico. Pela primeira vez, sua expressão era completamente séria. Cara, o rosto de Kakashi se contorceu em choque. Considerando quão grave a situação era, ele já havia se preparado para essa possibilidade.
Mas ver seu amigo mais próximo se aproximar daquele jeito ainda lhe causava uma pontada de tristeza. Mesmo com as células transplantadas do primeiro Hokage, havia apenas uma chance, de Gai sobreviver ao que estava prestes a fazer. Kakashi, não fique triste. Agora é a hora de arriscar minha vida para proteger o que é precioso. O tempo da besta azul de Konoha já passou. Agora, eu me tornarei a besta vermelha. Might Guy saltou para frente, posicionando-se na linha de frente do campo de batalha. Ele estendeu a mão para o colete verde, abrindo os botões um a um com os dedos. O 7º portão. Portão da Maravilha. Aberto. Uma força poderosa irrompeu de seu corpo, espalhando poeira e detritos em todas as direções. A aura verde do chakra ao seu redor se transformou em um vapor azul vibrante. Os 8 portões? Mas mesmo isso não será suficiente, certo? Azuma já tinha visto o poder absoluto que Gai possuía no 7º portão antes. Era inegavelmente forte, mas derrotar o ceifador? Isso ainda parecia impossível. Até o primeiro Hokage perdeu. Não, Azuma, o que você está prestes a testemunhar é o último portão dos 8 portões. A voz de Kakashi era solene. Só ele realmente entendia o quão assustador Gai se tornaria ao abrir o último portão. Mas o custo era alto demais. Foi por isso que mesmo depois de assistirem à queda de tantos camaradas, eles se contiveram, porque esse trunfo precisava ser usado no momento mais crítico. O portão final. Quão forte ele é? Perguntou Azuma incerto. Kakashi hesitou por um momento antes de responder. Pode ser desrespeitoso dizer isso, mas quando Gai abrir o 8º portão, ele superará até mesmo o primeiro Hokage. Antes que Azuma pudesse processar o peso daquela declaração, a voz de Gai soou mais uma vez. Formação dos 8 portões. Aberta. O vapor azul que o cercava instantaneamente ficou vermelho. Seus cabelos, suas sobrancelhas, tudo ficou tingido de um vermelho sangue profundo. Com sua expressão inflexível e presença avassaladora, ele realmente se assemelhava a um deus da guerra banhado em sangue. A força de sua intenção assassina fazia o campo de batalha tremer. Isso é loucura, exclamou um membro do clã Hyuga. Seu Byakugan podia ver. Dentro do corpo de Gai rugia um chakra ainda maior que o do primeiro Hokage. Comparados a ele agora, até as bestas com cauda pareciam meros insetos. Então, aqui vou eu. Com uma súbita explosão de velocidade, Might Guy deu 2 passos à frente antes de ascender no ar. Incrivelmente, ele estava correndo apenas com o próprio ar. Nem mesmo o ceifador conseguiu esconder o espanto. Movendo-se pelo ar daquele jeito. Quanta velocidade e potência seriam necessárias para realizar tal feito? Boa noite, elefante. Os ataques de Guy nunca eram chamativos, mas isso não significava que não fossem devastadores. Cada golpe era o ápice de anos e anos de treinamento incansável. Uma onda de choque cilíndrica de ar comprimido foi lançada para a frente. Foi tão rápida que até mesmo o ceifador teve dificuldade para reagir. Instintivamente, tentou assumir sua forma espectral, mas a intensidade do ataque o queimou até a alma. Era como se óleo fervente estivesse sendo derramado sobre todo o seu corpo. Uma dor que penetrava profundamente na alma, muito além do sofrimento comum. Maldito seja mortal. A expressão do ceifador se contorceu em agonia. Ele não conseguia acreditar. Aquele mero humano havia lhe causado mais dano do que a reencarnação de Azura. Rangendo os dentes, o ceifador disparou em direção a Guy, com a intenção de arrancar sua alma de seu corpo. Mas antes que pudesse reagir, Guy apareceu atrás dele com uma velocidade completamente incompreensível. Segundo passo. Terceiro passo. Quarto passo. Quinto passo. Os instintos do ceifador gritavam. Ele não conseguia acompanhar. Antes que os efeitos de uma onda de choque pudessem desaparecer, outra aterrissou. E mais outra. A cada ataque sucessivo, uma gaiola invisível de ar se formava ao seu redor. Seus movimentos diminuíam. A aura impregnada de sangue que envolvia Guy se adensava, queimando como se tivesse sido mergulhado em um caldeirão de aço derretido. Desesperado, o ceifador ativou seu domínio, um espaço verde assustador e doentio que tinha como objetivo anular os ataques de Guy. Nossa! Pela primeira vez, Guy cambaleou ligeiramente. Embora tivesse atravessado o corpo espectral do ceifador, seus punhos ainda rasgavam sua essência, causando danos inimagináveis. No entanto, apesar da agonia, o ceifador começou a rir. Eu consigo sentir. Sua força vital está desaparecendo. Parece que no final, os mortais não podem derrotar os deuses. Sim, como mortal poderia esperar superar um deus? Para os shinobi que assistiam, as emoções subiam e desciam como um mar tempestuoso. Até Kakashi se viu vacilante. Cara, talvez através de puro esforço, ele pudesse superar um gênio, mas ele nunca poderia superar um deus. Ainda assim, quando Guy pousou no chão, com a respiração entrecortada, sua expressão permaneceu inabalável. Não, ainda tem um ataque final, ainda mais forte. O que? Tanto o ceifador quanto o shinobi que assistiam ficaram atordoados. O cara não lhes deu atenção. Agora cada segundo contava. Ele dobrou os joelhos levemente, reunindo todo o seu chakra e força vital restantes em um único ponto. Então, com a força de uma avalanche incontrolável, ele explodiu para frente. Capítulo 235. Uma força tão avassaladora quanto uma avalanche e tão vasta quanto um tsunami irrompeu de Guy. Ele se agachou levemente, adotando uma postura inicial aparentemente simples, mas aos olhos de todos que o observavam, parecia uma fera ancestral aterrorizante se preparando para desferir seu golpe final e letal em sua presa. E como a chamada presa, o Shinigami sentiu isso intensamente. Pela primeira vez, um traço de choque surgiu em seu rosto frio e inexpressivo. Um alarme ensurdecedor soou em sua mente. Impossível! Impossível! Recusou-se a acreditar. O homem diante dele era apenas um mortal. Como poderia representar uma ameaça a um deus? Nem mesmo os Shinigamis anteriores que enfrentaram a reencarnação de Azura sentiram tanto perigo. No entanto, por mais que negasse, a realidade era inegável. Enfrentava uma crise sem precedentes.
Desesperadamente ele tentou recuar, para se distanciar da ameaça que se aproximava. Muito lento. Muito tarde. Do outro lado, após se acomodar em sua postura, Guy tensionou os músculos, acumulando força por todo o corpo. Então, em um único movimento explosivo, cada fibra do seu ser se ativou de uma só vez. Acompanhado por um rugido estrondoso, ele se lançou para a frente, como um tigre feroz, como uma fera mítica. Cara da noite. Apenas 2 palavras simples, mas com elas veio uma onda avassaladora de energia carmesim. O vapor vermelho sangue, uma mistura do sangue e chakra de Guy, irrompeu descontroladamente de seu corpo, preenchendo o ar. Mas essa erupção indomável não durou muito. Assim que o vapor atingiu uma massa crítica, começou a se agitar e se aglutinar, formando um enorme e imponente dragão de puro carmesim. O dragão era assustador e grotesco. Seus olhos, uma das poucas partes não tingidas de vermelho, brilhavam com uma intenção assassina tão intensa que parecia tangível. Ele expôs sua enorme mandíbula, revelando fileiras de presas cor de sangue, afiadas como lâminas, e de dentro, um rosnado baixo e ameaçador ecoou. No entanto, o que mais chamou a atenção não foi o dragão em si, mas o golpe final no centro de suas mandíbulas, o chute final de Guy. Reino. O Shinigami rugiu histérico. Um campo de energia verde-amarelada doentia se espalhou. Dentro desse domínio, o Shinigami sentiu seu poder dobrar e ganhou habilidades além da compreensão mortal. Afinal, dentro do reino, ele era o governante absoluto. Sentindo a onda de força, o Shinigami recuperou um pouco de confiança. Erguendo as mãos pálidas cobertas pelas mangas, direcionou seu poder para o ataque de Guy. Reforço espacial. Redução de velocidade. Ele emitiu 2 comandos, concentrando toda a sua energia nessas defesas. Era certo, não havia como esse ataque conseguir romper o cerco. Mas estava errado. O dragão vermelho sangue avançou com as mandíbulas abertas e, em um instante, o reino foi esmagado dentro de suas mandíbulas, tão facilmente quanto morder uma frágil casca de ovo. Não! Um uivo desesperado e enfurecido ecoou quando o chute de Guy rasgou a forma do Shinigami. Ao mesmo tempo, o dragão carmesim engoliu a entidade espectral inteira. Em instantes, o Shinigami, outrora um ser imortal, foi reduzido a nada. Sua própria essência se dissolveu, desaparecendo completamente. Silêncio. Um silêncio sinistro cobria o campo de batalha de Uzushio. Kakashi ficou atordoado. Tsunade ficou atordoada. Todos ficaram atordoados. Até mesmo os irmãos do sábio dos 6 caminhos que observavam estavam em total descrença. Alguém realmente fez isso, alguém matou um deus. Se Might Guy tivesse acesso a uma constituição física única, isso não o tornaria invencível? Cara, você está bem? Kakashi foi o primeiro a reagir, correndo para pegar seu amigo que estava caindo. O corpo de Guy estava em um estado terrível. Sua pele apresentava sinais de carbonização grave, seus músculos estavam sobrecarregados e em chamas. O calor intenso de sua técnica quase o incinerou vivo. No entanto, apesar da agonia, Guy não parecia triste ou abatido. Com grande esforço, ergueu a mão direita e fez seu gesto característico. Kakashi, minha juventude superou a sua. Cara, até mesmo Kakashi, normalmente calmo e composto, sentiu sua visão embaçar com lágrimas não derramadas. Sua vida fora uma constante perda, um amigo querido após o outro lhe fora tirado. E agora, até Guy estava prestes a deixá-lo para trás. Kakashi, não fique tão triste. O cara ainda pode ser salvo, interrompeu Tsunade, dando um passo à frente para prestar socorro médico. Graças à influência das células de Hashirama e ao tratamento imediato de Tsunade, a vida de Guy não corria mais perigo. No entanto, seus dias como shinobi certamente estavam acabados. Sério? O cara não vai morrer? Kakashi sentiu como se suas emoções estivessem em uma montanha-russa, oscilando do desespero à esperança em um instante. Tsunade assentiu firmemente e continuou tratando-o. Sim, graças a Deus. O cara vai viver. Os outros também não conseguiram deixar de aplaudir. Um herói merecia viver, mas o destino muitas vezes tinha outros planos. De um anel próximo, uma voz tossiu e estalou, ganhando vida. Eu sei que isso pode parecer ruim, mas Kakashi, você precisa acabar com Guy. Kakashi congelou. Tsunade, agora segurando o anel, também congelou. Até o próprio Guy ficou perplexo. Que tipo de sugestão insana foi essa? Não há tempo para explicações. Apenas olhe para cima. A voz, a de Deidara, insistiu. Os 3 voltaram seus olhares para o céu. A lua, que ainda não deveria estar visível, agora pairava assustadoramente no céu escuro. Algo estava muito errado. À medida que a confusão aumentava, uma criatura enorme e grotesca emergiu. Era uma monstruosidade enorme, de tom roxo escuro, coberta de cabeças retorcidas, cujo corpo colossal parecia engolir a lua inteira. Aquele é Moryo. Seu objetivo é absorver a deusa do coelho, Otsutsuki Kaguya, que permanece selada na lua. Temos que detê-lo. Se tiver sucesso, ninguém neste mundo poderá se opor, explicou Deidara. A expressão de Kakashi se contraiu. Aquilo. Será que conseguimos pará-lo? Você não pode. É por isso que precisamos do Guy. Kakashi prendeu a respiração. Mas ele tem que morrer. Então Orochimaru usará o Edo Tensei para reanimá-lo, e ele e eu iremos à lua para enfrentar Moryo. Mas, Kakashi hesitou, apertando com mais força. Mesmo que a ressurreição fosse possível, matar seu amigo mais próximo com as próprias mãos era impensável. Relaxe. Assim que recuperarmos o Rinnegan, podemos usar o Rin Tensei para trazê-lo de volta. Se o Rinnegan for destruído, sempre é o jutsu de auto-reencarnação. É apenas um renascimento simples, na verdade. É melhor deixar Guy renovar seu status do que passar o resto da vida como um aleijado. Isso realmente fez muito sentido. Kakashi coçou a cabeça. 2 anos antes, o mundo shinobi parecia relativamente normal. Agora, as coisas se tornaram tão caóticas que até a ressurreição se tornou um acontecimento casual. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236. Hahaha.
Na lua, Moro soltou uma risada selvagem e desenfreada. O poder de Kaguya. O poder de Kaguya. Através do 10 Caudas, do Rinnegan e do Zetsu Negro, Moro havia estabelecido com sucesso uma conexão com Kaguya. No entanto, como Kaguya ainda estava selada, ele só conseguia absorver seu poder unilateralmente, enquanto ela, presa, era incapaz de resistir. Estrondo. De repente, um som tremendo irrompeu das profundezas da lua. Todo o corpo celeste tremeu violentamente, como se estivesse à beira do colapso. Mas, depois de um momento, o tremor diminuiu, desaparecendo sem deixar vestígios. No entanto, do núcleo da lua, uma energia avassaladora e pura irrompeu. Essa força colidiu com Moro, interrompendo temporariamente sua absorção. Moro estalou a língua irritado. 6 caminhos, vocês acabaram os truques? Você realmente ousou revelar parte de Kaguya para lutar contra mim. Mas é inútil. Meu poder ultrapassa a sua imaginação. Só preciso de um pouco mais de tempo e suprimirei essa resistência. De fato, em tempos antigos, Moro não era tão poderoso. Mas ele era único, era a personificação de toda a maldade nascida dos seres vivos. Enquanto Kaguya e o sábio dos 6 caminhos estabeleciam seu governo, a guerra e o derramamento de sangue persistiam. No entanto, a prosperidade geral cresceu e o número de seres vivos, especialmente humanos, aumentou exponencialmente. Com eles também cresceu sua maldade acumulada. Assim, Moro ficou mais forte. Séculos atrás, ele conseguiu romper secretamente as barreiras que o contiveram. Ele iniciou uma guerra que varreu o mundo, quase garantindo a vitória. Seu imenso crescimento foi a razão disso. Mas em sua impaciência ele cometeu um erro fatal. Seu fracasso o levou a ser selado no corpo de uma sacerdotisa de coração puro, o que não apenas o acorrentou fisicamente, mas também o enfraqueceu significativamente. Tendo aprendido a lição, desta vez ele elaborou um plano meticuloso, usando seus companheiros deuses antigos como isca, tudo para atingir seu objetivo final, devorando Kaguya. Agora todas as forças capazes de ameaçá-lo estavam ocupadas naquele planeta abaixo. Tudo o que ele precisava era de um pouco mais de tempo para completar seu objetivo, então ele reinaria supremo sobre este mundo. Claro, houve um desvio inesperado em seu plano, a morte da serpente de 8 cabeças. Originalmente, Moro pretendia enviar a fera para atacar a Vila do Céu. Mas com a serpente de 8 cabeças morta, ele foi forçado a dividir parte de seu próprio poder como isca. Isso significou que ele teve que lutar contra a resistência de Kaguya por mais tempo do que o planejado. Caso contrário, ele a teria esmagado instantaneamente. Ainda assim, esse foi o único erro de cálculo. Ou assim ele acreditava. Mas claramente, outra pessoa tinha uma opinião diferente. Uma colossal serpente branca deslizava pela superfície lunar, com o corpo coberto por escamas espessas e brilhantes. Movia-se com uma fluidez sinistra e sua forma vasta estendia-se como um rio sinuoso pela paisagem lunar. Erguendo a cabeça, a enorme criatura se erguia como uma montanha. Seus olhos, tão vastos quanto estrelas, brilhavam com uma ganância insaciável enquanto se fixava no impasse de Moro. Uma língua longa e vermelha se projetou, emitindo um chiado sibilante. Cobra branca. Como você chegou aqui? O recém-chegado não era outro senão o sábio da cobra branca. A zombaria permeava a voz da serpente. Moro, seus planos me eram claros há muito tempo. Agora que devorei a serpente de 8 cabeças, meu poder cresceu tremendamente. Meus próximos alvos são você e Kaguya. Ele deliberadamente permitiu que Orochimaru agisse livremente, prevendo que o Shinobi rebelde lideraria outros para matar a serpente de 8 cabeças. Após consumir sua cabeça, o sábio da cobra branca não só ficou mais forte, como também atrapalhou os planos de Moro. E agora a oportunidade perfeita havia chegado. Moro zombou, seus incontáveis olhos vermelhos fixos na serpente. Cobra branca, você me subestima. Mesmo com o poder da serpente de 8 cabeças, você ainda está muito abaixo de mim. É mesmo? A confiança na voz do sábio da cobra branca perturbou Moro. Será que aquela serpente traiçoeira poderia ter outra carta escondida? Espere. Assim que o pensamento surgiu, uma dor lancinante percorreu o corpo de Moro. Uma energia branca e leitosa irrompeu de dentro dele, devastando suas entranhas com total abandono. É aquele humano que herdou o seu poder. Moro percebeu tarde demais. Depois de devorar o Rinnegan e o Zetsu Negro, ele também devorou Yakushi Kabuto. Mas Kabuto fora um peão plantado desde o início. O poder oculto nele nunca fora assimilado e naquele momento crucial, desferiu um golpe fatal vindo de dentro. Moro sofra por sua ganância, declarou o sábio da cobra branca. Então, abrindo suas enormes mandíbulas, investiu contra Moro, realizando uma grotesca inversão da natureza, uma serpente devorando um inimigo do tamanho de um elefante. Não, cobra branca. Seu desgraçado. O rugido furioso e desesperado de Moro ecoou enquanto o poder de Kaguya o mantinha no lugar, tornando-o incapaz de resistir à mandíbula devoradora da serpente. Riz. O sábio cobra branca soltou uma risada baixa e satisfeita enquanto festejava, comemorando sua vitória. Então, outra reviravolta. Uma espada negra titânica de repente atravessou o sábio da cobra branca e Moro, espetando-os juntos em um único e brutal golpe. Quem? Ambas as criaturas voltaram o olhar para a fonte do ataque. Uma figura negra e montanhosa pairava atrás deles, um deus da guerra forjado a partir de chakra e outras energias formidáveis. Embora não fosse uma entidade física, sua presença era avassaladora. No centro dela pairava uma figura vestida de vermelho, com os braços cruzados, exalando uma aura de dominância inigualável. Os olhos dos dois Rinnegan brilhavam ameaçadoramente. Parece que o vencedor final sou eu, declarou Uchiha Madara. Usando o poder de Moro, ele despertou um novo Rinnegan. Além disso, absorveu a energia selada de Moro. Suas naturezas semelhantes tornaram a integração fácil. Neste momento, o poder de Madara rivalizava com o de um Jinchuriki das 10 caudas. Claro que em combate direto, ele ainda não estava no mesmo nível de Kaguya, o sábio da cobra branca ou Moro individualmente. Mas os três estavam agora presos em um equilíbrio assustador.
irremediavelmente presos, prontos para serem capturados. Assim que assimilasse completamente a energia de Morio, Madara estava confiante de que alcançaria um ápice incomparável. Nenhum dos chamados deuses antigos, nenhum sábio dos 6 caminhos, nenhum progenitor do chakra seria capaz de detê-lo. Não. Seu mortal insignificante. Morio berrou com raiva impotente enquanto sua energia era implacavelmente drenada pela espada negra. Ele sentiu que seu fim havia chegado. Com o último grito impotente, Morio ficou completamente esgotado. O que emergiu foi Uchiha Madara, envolto em energia negra e rodopiante, com uma aura além da compreensão. E agora, qual é a sua resposta? Ele lançou um olhar de comando para o sábio da cobra branca. A enorme serpente, sentindo a força avassaladora à sua frente, sabiamente prostrou-se. Eu obedeço à sua vontade. Capítulo 237. Chocado. Quando Deidara e Gai chegaram à lua a bordo do navio de guerra de argila, inicialmente presumiram que seu oponente seria Morio. No entanto, no meio da jornada, encontraram uma cobra branca. A princípio, eles pensaram que o inimigo havia se transformado no sábio da cobra branca. Mas ao pousar, depararam-se com Uchiha Madara escurecido. E ele realmente escureceu, absorvendo o poder de Morio, seu Susanoo ficou preto. Ah, espera. Isso não estava certo. Madara não usava mais o Susanoo em sua forma tradicional. Em vez disso, ele infundiu seu poder no sábio da cobra branca. Majestosa sábio cobra branca, entrando oficialmente no campo de batalha. Deidara, e agora? Perguntou Gai, sentindo-se um tanto perdido. Deidara deu de ombros. Nós brigamos, obviamente. Não havia espaço para negociação com Uchiha Madara. Afinal, ele pretendia executar o plano do Tsukuyomi infinito, aprisionando o mundo inteiro em uma ilusão. Ah? São vocês dois? O olhar de Madara os percorreu, sua expressão tingida de leve surpresa. Independentemente de qualquer outra coisa, o fato de eles terem chegado à lua era prova de sua força considerável. Vocês dois acham que podem me impedir? Claro, a menos que você abandone o Tsukuyomi infinito. Como se isso fosse acontecer. As 3 bocas de Deidara começaram a mastigar rapidamente enquanto ele silenciosamente recuava para trás de Gai. Cara, me dê algum tempo. Entendido. Gai assentiu solenemente. E mais uma coisa, quem imaginaria que a lua tivesse ar respirável? Que conveniente. 8 portões, abram-se. Mais uma vez, o terrível vapor vermelho sangue rompeu. Desta vez, Gai não teve reservas. Como estava na forma Edo Tensei, podia usar o 8º portão sem consequências. O 8º portão? Então eu lhe darei uma chance de dançar. Madara se manteve firme, permitindo que Gai lançasse seu ataque. Boa noite, elefante. Gai rugiu, avançando. Mas algo se moveu ainda mais rápido que ele, seu navio de guerra de barro. Construído para atravessar o espaço, era enorme em escala. Com uma explosão ensurdecedora, todos os seus canhões dispararam ao mesmo tempo, lançando um enorme projétil de argila do tamanho de uma besta com cauda. O sábio cobra branca estalou a língua, sua longa cauda negra e blindada avançando com extrema precisão para atingir o projétil de argila no ar. A força do choque abalou o solo, reduzindo vários picos de montanhas próximas a pó. No entanto, apesar de seu poder avassalador, o suficiente para destruir uma besta com cauda, o ataque não deixou nenhum arranhão no sábio cobra branca. Ele retraiu a cauda, preparando-se para retaliar contra o navio de guerra no ar. Mas antes que pudesse, um canhão de ar de longa distância o atingiu lateralmente, interrompendo momentaneamente seus movimentos. Com um forte impacto, o elefante noturno de Gai atingiu a armadura negra bem perto do ponto fraco do sábio da cobra branca, causando uma distorção ondulante. No entanto, não foi o suficiente para romper. Segundo passo. Terceiro passo. Quarto passo. Quinto passo. Sem se deixar intimidar, Gai continuou seu ataque, desferindo 4 ataques consecutivos de canhão de ar no mesmo local. O elefante noturno era incrivelmente poderoso, cada soco carregava uma força de ataque no auge do nível pseudo 6 caminhos. No entanto, seu oponente era simplesmente forte demais. Mesmo depois de receber todos aqueles golpes, ele permaneceu ileso. E pensar que você conseguiria quebrar meu Susanoo. Você é incrível. Madara ficou de braços cruzados, olhando para o ponto fraco do sábio da cobra branca. Por um breve momento, uma pequena brecha apareceu na armadura negra, mas ela se recuperou rapidamente. Nenhum dano real foi causado. E você? O que o torna digno de dançar? Tendo reconhecido Gai, Madara voltou seu olhar para Deidara. As 3 bocas de Deidara pararam de mastigar simultaneamente. Ele cuspiu 3 criaturas de argila diferentes. C4 aprimorado, Asa da Morte. C4 aprimorado, Leviatã. C4 aprimorado, Serpente de 8 cabeças. Um temível dragão da destruição, um misterioso governante das profundezas do mar e uma poderosa serpente de 8 cabeças, juntos cobrindo a terra, o mar e o céu. Essas 3 foram as maiores criações de Deidara até então. Cara, espere o momento certo para usar o cara da noite. Ao comando de Deidara, Asa da Morte assumiu a liderança. Mergulhou em alta velocidade, asas estendidas e garras afiadas se estendendo enquanto descia como uma águia caçando uma cobra. O sábio da cobra branca atacou novamente, sua cauda golpeando com tanta força que partiu uma montanha ao meio. Se acertasse em cheio Asa da Morte, não terminaria bem. Foi então que o Leviatã interveio. Embora não houvesse água aqui, não importava, ainda era uma força a ser reconhecida. Dezenas de enormes tentáculos de argila brotavam de seu corpo, cada um com mais de 1000 metros de comprimento e cobertos por farpas densas. Uma vez presos, a fuga era quase impossível. A cauda da sábia cobra branca encontrou os tentáculos em um choque violento. Embora os tentáculos não tenham conseguido perfurar a armadura negra, eles conseguiram conter seus movimentos, fazendo-a tropeçar momentaneamente. Com o equilíbrio desequilibrado, a cabeça do sábio cobra branca bateu no chão, bem a tempo das garras de Asa da Morte atacarem.
Com um estrondo ensurdecedor, a poeira encheu o ar. Aproveitando a oportunidade, a enorme serpente de 8 cabeças de argila avançou, pressionando o sábio da cobra branca. Embora as 3 bestas de argila fossem menores, seu ataque coordenado imobilizou a monstruosa serpente por um instante. Cara, agora! Deidara gritou de dentro do ringue. Ele não tinha ilusões de que aquelas feras de argila garantiriam a vitória. Afinal, Madara havia ultrapassado até mesmo o nível dos 6 caminhos, sua força era insondável. Cara da noite. O dragão vermelho sangue e feroz reapareceu com a boca aberta, mirando Uchiha Madara no topo do sábio cobra branca. Agora isso realmente me excita. O Rinnegan de Madara se fixou em Gai. Estendendo a mão, uma nova camada de armadura negra envolveu sua posição. Claramente, ele estava levando isso mais a sério. Cara da noite. Vermelho e preto se chocaram. Lança versus escudo. O dragão vermelho sangue cravou suas presas na armadura negra e dominadora, e as ondas de choque resultantes rasgaram a superfície da lua, criando tempestades violentas. Mas a jogada final ainda não havia terminado. Aproveitando o impasse momentâneo, Deidara lançou uma pequena esfera de argila. Acima, o navio de guerra de argila começou a descer. As 3 bestas de argila começaram a brilhar, prontas para detonar. A arte é uma explosão. Luz e calor infinitos irromperam. Uma onda de choque cataclísmica poderosa o suficiente para obliterar tudo em seu caminho. Dentro do raio de alcance da explosão, Deidara não conseguia mais avaliar a magnitude da explosão. Ele simplesmente não conseguia ver tudo, mas do mundo ninja abaixo, todos viram claramente. A lua de repente brilhou com um brilho que rivalizava com o sol. A nuvem de poeira da explosão era tão imensa que a própria lua pareceu ficar maior. Gole. Todos que assistiam engoliram em seco, a esperança crescendo em seus corações. Depois de uma explosão como essa, certamente mesmo contra esse inimigo, tinha que acabar, certo? Capítulo 238. 5 bombas de argila de nível C4 detonaram simultaneamente. Suas explosões foram tão massivas que até mesmo pessoas no mundo ninja puderam vê-las claramente, sem falar em Deidara que estava na lua. Felizmente ele teve a presença de espírito de se enterrar rapidamente no subsolo e como estava posicionado a uma distância relativamente segura, conseguiu escapar por pouco da onda de choque. Caso contrário, ele certamente estaria morto. Tosse. Depois de um tempo, Deidara rastejou para fora do chão, engasgando com a poeira que preenchia o ar. Devido à atmosfera rarefeita, o calor intenso se dissipou rapidamente. Perto dali, fragmentos de papel espalhados se juntaram, formando o Might Guy. Sua expressão era séria enquanto ele olhava para o local onde Uchiha Madara estivera. O inimigo foi derrotado? Não faço ideia. Deidara balançou a cabeça. As bocas em suas palmas continuavam cuspindo terra, deixando-o completamente desconfortável. Era a primeira vez que ele lutava contra um oponente daquele calibre. Ele não tinha experiência prévia para avaliar a situação. Vou verificar. A poeira era tão densa que a visibilidade deles era severamente limitada. Incapaz de ver o que o esperava, Gai decidiu investigar pessoalmente. 8 portões. Abram-se. Vapor escarlate irrompeu mais uma vez enquanto Gai avançava a uma velocidade incrível. Se o terceiro e o quarto Raikage corriam como raios violetas, então Might Guy naquele momento era um raio carmesim, ultrapassando até mesmo os limites do que um humano deveria ser capaz. Se o inimigo estivesse apenas gravemente ferido, ele tinha que aproveitar a oportunidade para terminar o trabalho. No entanto, assim que se afastou um pouco, sentiu de repente algo ameaçador vindo de cima. Uma sombra enorme pairava sobre ele. Olhando para cima, ele viu uma enorme cauda de serpente negra e blindada caindo. Embora ainda protegida pela defesa cintilante do Susanoo, a cauda em si sangrava e apresentava sinais de queimaduras. Então a explosão afinal causou algum dano. Gai acelerou bruscamente, esquivando-se por pouco do ataque. Seus movimentos eram tão rápidos que ele deixou rastros de luz vermelha por onde passou. E então, através das persistentes nuvens de poeira, ele finalmente o viu. Uchiha Madara ali completamente ileso. A única diferença era que seu corpo agora estava coberto por uma fina camada de poeira. Parece que a explosão teve algum efeito, mas foi mínimo. Ao ver a expressão sombria de Gai, a excitação de Madara diminuiu um pouco. Seu olhar ficou frio. Então foi isso? Parece que não sobrou nada. Nesse caso, o jogo acabou. Ele saltou do corpo do sábio cobra branca, e um enorme Susanoo preto emergiu, elevando-se sobre a paisagem como um deus da destruição. Para qualquer um que testemunhasse isso, eles não passavam de formigas insignificantes diante disso. Estrondo. Com apenas um passo, a lua inteira pareceu tremer. Mas para Gai, aquele único pé era como um pilar sustentando o céu, ou melhor, uma montanha inteira desabando sobre ele. Mesmo com a velocidade insana concedida pelos 8 portões, não havia como escapar dessa armadilha mortal. Reaparecendo ao lado de Deidara em sua forma Edo Tensei, pela primeira vez, um olhar de desespero cruzou o rosto de Gai. Eu sempre digo que a juventude nunca admite a derrota, mas esse cara, receio que nem mesmo arriscar minha vida seja suficiente para derrubá-lo. Mas Deidara, de pé ao lado dele, apenas sorriu e imitou o tom de Gai. Então, é esse o momento em que tenho que arriscar minha vida para proteger algo importante? Madara, agora a uma distância de ataque, sorriu ironicamente. Ah? Você ainda tem algo mais forte? Me mostre. Me deixe animado. Ele não atacou imediatamente e em vez disso, esperou para ver o que Deidara faria. Foi uma demonstração de confiança quase arrogante, mas era exatamente esse o tipo de homem que ele era. Deidara puxou uma pequena esfera de argila, seu C4, Karura. A expressão de Madara escureceu de decepção. Eu já experimentei essa técnica. Sim. Mas desta vez, o foco não está nisso. Enquanto Deidara falava, ele lentamente removeu sua capa negra adornada com nuvens vermelhas, revelando o segredo que ele mantinha escondido em seu peito.
Uma quarta boca. Abrangendo seu torso, a mandíbula grotesca se abriu e engoliu a esfera de argila inteira, então começou a mastigar vigorosamente. A cada mordida, o corpo de Deidara começava a se expandir como um balão inflado, ficando cada vez maior. Finalmente, quando parecia prestes a explodir, ele levantou o olhar para Madara. Essa explosão definitivamente vai te excitar. Mas se você ficar muito animado e acabar morto, não me culpe. Em poucos segundos, o corpo inchado de Deidara atingiu um tamanho que poderia rivalizar com o colossal Susanoo de Madara. Os olhos de Madara se estreitaram. Uma ponta de inquietação passou por seu rosto. Mas já era tarde demais. A expressão de Deidara estava cheia de êxtase fanático quando ele soltou um grito triunfante. Eis a minha arte suprema. C0, explosão. Ah, bum. Madara não ouviu. Mas no mundo ninja inúmeras pessoas o fizeram. Olhando incrédulos, eles observaram a lua, o corpo celeste que enfeitava seus céus há gerações, ser envolta em uma luz ofuscante. E então, desapareceu. Completamente destruído. A lua se foi. Apesar de ser noite, o brilho da explosão fez o mundo brilhar brevemente. A onda de choque foi tão imensa que desencadeou tsunamis, furacões, erupções vulcânicas e uma série de desastres naturais. Desta vez, o inimigo deve estar morto, certo? Tsunade gaguejou, lutando para formar uma frase coerente. Ao lado dela, Orochimaru chegou de alguma forma sem ser notado. Ele rapidamente formou selos de mão. Edo Tensei, um Deidara totalmente restaurado se materializou diante deles. Ei, você viu isso? Minha arte suprema. Deidara sorriu de alegria. Todos concordaram em uníssono. Eles viram. A lua se foi. Kakashi hesitou antes de perguntar, então, o inimigo foi derrotado? Deidara coçou o queixo. Não tenho certeza. Mas se ele sobreviver a isso, talvez eu tenha que admitir a derrota. Ainda assim, ele decidiu verificar o painel do sistema para confirmação. Kaguya Otsutsuki mais 20.000, Uchiha Madara mais 15.000, Otsutsuki Agoromo mais 13.000, Otsutsuki Toneri mais 9.000. Ele havia se esquecido completamente dos habitantes originais da Lua. Parece que Toneri foi pego pela explosão. A julgar pelos pontos de choque, parecia que Madara realmente tinha sumido dessa vez. Deidara instintivamente olhou para cima para confirmar, apenas para ver uma mulher com chifres descendo do céu. Ah, droga! Madara estava morto. Kaguya Otsutsuki não era. Não apenas Deidara, mas até mesmo o sábio dos 6 caminhos e seu irmão apareceram, prontos para a batalha. Eles não podiam deixar sua mãe destruir o mundo novamente. Você é Kaguya Otsutsuki, não é? Deidara falou primeiro. Sugiro que você abandone qualquer ideia de governar o mundo ninja. Caso contrário, não terei escolha a não ser me explodir de novo. Kaguya tremeu, deu um passo apressado para frente e curvou-se levemente. Por favor, não. Não ousarei. Capítulo 239. Com sua expressão fria de sempre, Sasuke caminhava pelas ruas movimentadas da Vila Tengakuri. Desde que a grande batalha final terminara com os ninjas emergindo vitoriosos, o mundo shinobi finalmente alcançara a verdadeira paz. Isso era evidente na atmosfera da vila. Para onde quer que ele olhasse, as pessoas riam e todos pareciam estar vivendo confortavelmente. Especialmente agora com a liderança da vila pressionando pela reintegração dos ninjas às indústrias civis, muitos projetos de infraestrutura antes desafiadores, como a construção de estradas e pontes, estavam sendo concluídos sem esforço algum com a ajuda do shinobi. Como resultado, todo mundo shinobi entrou em um período de rápido desenvolvimento. Pensando nisso, Sasuke sentiu uma dor de cabeça se aproximando. Nesta nova era, os usuários das liberações de terra e água haviam se tornado os trabalhadores mais requisitados, um se destacando na construção, o outro na irrigação. Mas como um ninja com foco em combate, ele se sentia como se estivesse desempregado. Restavam poucas missões. Ninjas e bandidos rebeldes haviam se tornado escassos, e qualquer um que aparecesse era rapidamente eliminado pelo recém-nomeado ministro das Finanças Kakuzu, que assumiria a tarefa antes que qualquer outro tivesse a chance. Sasuke suspirou. Sem missões, sem dinheiro e sem dinheiro ele não poderia reviver o clã Uchiha. Era frustrante. Claro, ele não estava completamente falido. Após herdar parte do poder do sábio dos 6 caminhos, ele despertou um Rinnegan e alcançou o nível de um Kage de alto nível. Shinobi do seu calibre recebiam substanciais estipêndios da vila todos os meses. Inicialmente Sasuke estava satisfeito com isso, até descobrir a riqueza daquele homem. Como um dos veteranos da Akatsuki, Itachi nunca havia acumulado riqueza ativamente, mas seus bens ainda excediam em muitos de Sasuke. Não era como se Itachi ostentasse seu dinheiro, mas, de alguma forma, um dia, Sasuke encontrou uma carta secreta em sua porta expondo o verdadeiro patrimônio líquido de seu irmão. Ele nunca descobriu quem a escreveu e, pelo que sabia, o conteúdo poderia ser falso. Mas havia uma coisa que Sasuke jamais permitiria: perder para aquele homem, mesmo que fosse apenas uma possibilidade. E assim, ele finalmente encontrou um emprego bem remunerado. A hora marcada se aproximava e ele precisava se apressar. Não podia se dar ao luxo de se atrasar. Não demorou muito para que Sasuke chegasse a um movimentado set de filmagem. O local estava lotado de pessoas, e um homem de meia idade com entradas no cabelo estava sentado atrás de uma mesa, observando 2 atores se apresentarem com intensa concentração. Eu te perdoo, Sasuke. Um homem, interpretando Itachi, colocou solenemente 2 dedos na testa de um sósia de Sasuke, sua voz baixa e cheia de profunda emoção. Corta, 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 gritou de repente o diretor careca agitando os braços. Os 2 atores interromperam a apresentação e o encararam confusos. Você interpretando Itachi. Seus movimentos são bons, mas sua expressão é muito rígida. Você está perdendo a profundidade, criticou ele. Então ele se virou para o ator de Sasuke. E você? Você é ainda pior, parado aí como um bloco de madeira.
Próximo. Os atores rejeitados lançaram seu jutsu de transformação, revelando suas verdadeiras identidades, e deixaram o set com expressões desanimadas. Sim, está certo. As histórias de Itachi e Sasuke, assim como a jornada de Naruto, tornaram-se amplamente populares no mundo shinobi graças à reinterpretação artística de alguém. Por meio de romances, filmes e diversas outras mídias, suas histórias conquistaram o mundo. Agora, se você fosse a uma livraria ou a um cinema, mais da metade do conteúdo seria inspirado nas aventuras de Sasuke e Naruto. Entre as obras mais notáveis estão o Uchiha de Coração Frio e suas 3 Irmãs Serpentes, escrito por Jiraiya, o maior autor do mundo shinobi. Querido Naruto, também de Jiraiya. Naruto e Kurama, a história não contada e Perdoe-me, Sasuke, ambos escritos pelo misterioso novo autor, Ladadi. Odeie-me, Tolototo, por Ladadi. A verdade por trás dos sentimentos de Itachi por Sasuke chocante. As noites sem dormir de Itachi, o verdadeiro motivo revelado. Ambos escritos por um indivíduo com cara de tubarão não identificado. Atualmente as figuras mais famosas de todo o mundo ninja eram Itachi, Sasuke e Naruto. Até Koyuki Kazahana, antes a atriz mais requisitada, parecia ter caído no esquecimento. Aonde quer que Sasuke fosse, ele se deparava com reencenações daquelas cenas vergonhosas dos livros e filmes. Principalmente as crianças, elas adoravam imitá-las. Eu te perdoo, Sasuke. Você não tem valor algum para matar. Irmãozinho tolo. Se quer me matar, então me odeie. Me despreze. E viva uma vida miserável agarrado a esse ódio. Fuja, fuja, e se apegue à sua vida miserável. Seus olhos. Vou tirá-los. Ao ouvir aquelas falas constrangedoras, Sasuke não teve a mínima vontade de se enterrar no chão de pura vergonha. Ele desprezava aquele artista loiro com cada fibra do seu ser. Mas o pior de tudo, sua imagem, seus direitos de imagem, seu nome, tudo havia sido roubado por aquele maldito loiro bastardo. Aquele bolo enorme de lucros? Ele não deu uma mordida sequer. Ele ficou lívido. Então, se você perguntasse a Sasuke quem ele mais odiava naquele momento, aquele homem havia caído oficialmente para o segundo lugar. O primeiro lugar agora pertencia àquele lunático loiro e amante de argila. Espero que um dia você se engasgue com sua própria argila. Ah, você chegou, irmãozinho. Os olhos do diretor careca brilharam quando ele viu Sasuke, e ele imediatamente caminhou até ele, entusiasmado. Parece que você ainda é o mais indicado para o papel de Sasuke neste filme. Olhe só para os outros atores, eles são tão rígidos. Mas você, olha essa aura, essa postura, e esse Rinnegan, é como se você fosse de verdade. Inacreditável. Ao ouvir os elogios do diretor, os outros atores se voltaram para olhá-lo com insatisfação. No entanto, no momento em que deram uma boa olhada em Sasuke, suas atitudes mudaram drasticamente. Sabe de uma coisa? Ele é a cara do Sasuke. Não dá nem para ficar bravo, admitiu alguém. Era por isso que Sasuke agora podia andar por aí tão abertamente. Com tantos fãs fervorosos usando o jutsu de transformação para imitá-lo, a ficção e a realidade se confundiram. As pessoas simplesmente presumiam que ele era mais um cosplayer. Espere um segundo. É o Kiba? A calma de Sasuke vacilou por um instante. Os 2 atores que tinham acabado de remover seus jutsus de transformação eram Kiba e Akamaru. Deixando de lado o fato de Kiba ter trazido Akamaru para interpretar Sasuke, esbarrar em um rosto familiar não o exporia? Kiba e Akamaru se aproximaram curiosos, cheirando. Droga, seu jutsu de transformação é de primeira. Não consigo ver nada através dele, comentou Kiba, impressionado. Por um segundo, pensei que você fosse o verdadeiro Sasuke. Até o cheiro combina. Haha, Sasuke forçou uma risada forçada. Eu me esforcei muito para ganhar esse papel principal. Até ajustei meu cheiro meticulosamente antes de sair. Não esperava que você notasse. Kiba sentiu com admiração. Respeito. Se você chegou tão longe, acho que perdi de forma justa. Tendo enganado Kiba com sucesso, Sasuke soltou um leve suspiro de alívio. Felizmente, depois de Naruto, Kiba era a segunda pessoa mais idiota que ele conhecia. Se fosse qualquer outra pessoa, ele poderia ter sido exposto. Capítulo 240. Ei, garoto, venha comigo. O diretor careca acenou entusiasticamente para Sasuke enquanto caminhavam. Nossa equipe de produção gastou a incrível quantia de 50 milhões de ryu para garantir os direitos deste novo roteiro de Lord Hadadi. Então é melhor você dar o seu melhor. Você vai ter uma grande recompensa. O novo roteiro? Sobre o que é? Perguntou Sasuke um pouco curioso. Interpretar a si mesmo era um pouco constrangedor, mas por outro lado, ele estava confiante em interpretar seu próprio personagem. Afinal, quem me entende melhor do que eu mesmo? O diretor careca conduziu Sasuke até uma cadeira e lhe entregou um roteiro grosso de capa dura. Aqui, dá uma olhada primeiro. Ainda estamos sem um ator principal, então preciso encontrar outra pessoa. Fique à vontade, garoto. Tem comida e bebida, então fique à vontade. Com isso, o diretor saiu apressado. Sasuke pegou o roteiro e, numa demonstração de profissionalismo, preparou-se para lê-lo. Sua mão tremia levemente. Só o título já lhe dava uma sensação ruim, principalmente considerando quem havia escrito o roteiro. Aquele loiro bastardo. Há muito tempo, em uma vila distante chamada Konogakakure, havia 2 amigos de infância que não se suportavam. Seus nomes eram Sasuke e Naruto. Amigos de infância minha nossa. Aos 5 anos de idade, conheceram-se por acaso. O que não sabiam era que muito antes de nascerem, seus pais já haviam combinado o noivado deles. No entanto, como eram ambos meninos, o acordo acabou sendo abandonado. Mas o destino age de maneiras misteriosas. Mesmo sendo do mesmo sexo, algo inesperado começou a se desenvolver entre eles, começando com o primeiro beijo acidental. Que diabos?
Quanto mais lia, mais furioso Sasuke ficava. Considerou seriamente rasgar o roteiro em pedaços na hora. Uma aura assassina irradiava dele enquanto cogitava a ideia de invadir o gabinete do suposto ministro da economia e extinguir aquele homem da existência. Apenas fique morto e pare de envenenar o mundo shinobi. Clique. De repente, o som de uma porta se abrindo tirou Sasuke de sua fúria. Ele olhou para cima e viu o diretor careca retornando, desta vez com Naruto a reboque. Hahaha. Que golpe de sorte, o diretor sorriu radiante. Encontrei a pessoa perfeita para interpretar o outro protagonista. Garoto, me diz, esse cara não é a cara do Naruto? Parece? Esse é o Naruto. O jutsu de transformação podia ser falso, mas a 9 caudas dentro daquela barriga certamente não. O Rinnegan de Sasuke percebeu tudo imediatamente. E então ele entrou em pânico. Por que diabos Naruto estava ali? Se ele descobrisse a verdade, que aquele era realmente ele, seu falastrão espalharia a notícia por toda a vila amanhã, e depois de amanhã, todo mundo shinobi saberia. Isso seria muito humilhante. Ei, Sasuke, você também está aqui ganhando dinheiro atuando? Naruto reconheceu imediatamente com a ajuda das habilidades sensoriais de Kurama e se aproximou animadamente. Sasuke se virou enojado. Você pegou o cara errado. Isso é só um jutsu de transformação. Eu não sou o verdadeiro Sasuke. De jeito nenhum, você parece exatamente o verdadeiro Sasuke. Até o Kurama diz que você é o cara. Naruto se aproximou ainda mais, examinando. Sasuke lançou um olhar mortal para o estômago de Naruto. Lá dentro, os olhos de Kurama brilharam momentaneamente com o padrão do Rinnegan, e a raposa se acovardou imediatamente. Naruto, devo ter me enganado agora mesmo. Esse cara provavelmente está usando o jutsu de transformação. Sério? Naruto coçou a cabeça, confuso. Mas ele é exatamente igual ao Sasuke, principalmente com essa expressão arrogante. É parecido demais. Não, eu definitivamente senti algo errado. Tá bom, tá bom. Nossa, Kurama, você está ficando velho, ou algo assim? Como pôde estragar algo tão simples? Resmungou Naruto. Ao ver que os havia enganado com sucesso, Sasuke soltou um suspiro de alívio. A vida era difícil. Quem imaginaria que ele acabaria fazendo algo assim só por dinheiro? Certo, vocês dois. Vamos começar a filmar. Estamos com a agenda apertada, então vamos fazer isso rápido. E então, o verdadeiro pesadelo começou. Olhem para a câmera, rapazes. Sim, sim. Aquele olhar perfeito de desdém mútuo. Excelente. Não, chegue um pouco mais perto. Naruto, você precisa ter aquele olhar hesitante, mas expectante. Sasuke, seja um pouco mais dominador. Vamos lá, não relaxem. Eu sei que essas cenas são difíceis, mas vou dar um aumento para vocês dois. Um aumento e tanto. Fantástico. Simplesmente fantástico. Naruto, agora me mostre essa expressão furiosa, como se quisesse matar Orochimaru por machucar seu amado Sasuke. Espera, não. Essa cena precisa de mais tensão. Você deveria parecer em conflito, como se estivesse dizendo uma coisa e sentindo outra. Mas, se fossem realmente Sasuke e Naruto, eles não agiriam assim, não é? O rosto do diretor se fechou. O que diabos vocês sabem sobre Sasuke e Naruto? Sigam o roteiro ou eu corto o pagamento de vocês. Uma semana depois, quando Sasuke e Naruto finalmente deixaram o set, ambos se sentiam completamente esgotados. Ao mesmo tempo tremiam involuntariamente. Aquele lugar era assustador. Nunca mais. Um mês depois, o filme Sazaren e Naruto, escrito pelo misterioso autor em ascensão Hadadi e dirigido pelo cineasta mais renomado do mundo shinobi, tornou-se um grande sucesso. Arrecadou 10 bilhões de ryo nas bilheterias e desencadeou uma mania repentina por jutsu de transformação em todo o continente. Devido ao grande número de pessoas que utilizavam o jutsu, ele começou a causar distúrbios sociais. Em resposta, Takigakure aprovou uma lei restringindo seu uso, permitindo-o apenas em áreas públicas específicas e sob certas condições. Os infratores seriam multados e os reincidentes poderiam até ser detidos. A princípio, Sasuke e Naruto ficaram aliviados ao ouvir essa notícia. Finalmente, eles não precisariam mais ver clones aleatórios deles vagando pelas ruas. Mas logo eles perceberam. Este foi na verdade o começo do verdadeiro pesadelo deles. É o Naruto. Caminhando pela rua, Naruto foi bombardeado por gritos animados de fãs. Muitas delas correram para tirar fotos com ele. Incapaz de recusar o entusiasmo deles, ele relutantemente o satisfez antes de finalmente escapar para o restaurante onde deveria encontrar seus amigos. Lá dentro, o time 7, junto com seus antigos professores Kakashi, Gai, Kurenai e Azuma, já estavam esperando. Desculpe, estou atrasado. Naruto se desculpou timidamente. Imediatamente Sakura se levantou com um grande sorriso e agarrou seu braço. Tudo bem. Naruto pode se atrasar um pouco. Quando Naruto se moveu para sentar ao lado de Sasuke e Kakashi, Sakura e Ino rapidamente o arrastaram para o outro lado. Naruto pode sentar-se conosco? Sim, Sasuke não vai se importar, certo? Aqui Naruto, come um pouco de carne. Cuidado, está quente. Pela primeira vez, Naruto, normalmente tão alegre, sentiu uma onda de exaustão. Ele sempre sonhara em superar Sasuke, conquistar Sakura e conquistar a admiração das garotas. Ele nunca pensou que isso aconteceria assim, e não tinha certeza se gostava. Enquanto isso, Kiba cutucou Hinata. Você não vai cumprimentar o Naruto? Hinata, olhando para Naruto com uma expressão melancólica, balançou a cabeça. Eu ainda acho que ele e Sasuke combinam melhor. Talvez, eu nunca tenha tido uma chance para começo de conversa. Capítulo 241. Kurotsushi, por que você parece tão chateado? Deidara perguntou à garota amuada ao seu lado. Kurotsushi bufou. Você continua enviando um clone de argila para lidar comigo todos os dias. É irritante. Deidara suspirou, um pouco impotente, pegou um espeto de uma barraca próxima e entregou a ela. Eu não tenho escolha, sabia? Itachi anda me observando como um falcão ultimamente. Ele até tirou Kotomatsukami.
Se meu corpo real for exposto, estou ferrado. Desde que Sazaren Inarubo se tornou um grande sucesso, a paciência de Itachi com Deidara parecia ter chegado ao limite. Ultimamente, ele vasculhava a vila em busca de qualquer vestígio dele. Itachi-san é tão irracional. Aquele filme foi incrível, e Sasuke é um grande astro agora. O que há de tão ruim nisso? Reclamou Kurotsuchi. Exatamente. Exatamente. Deidara assentiu com entusiasmo. Enquanto os dois vagavam sem rumo, eles dobraram uma esquina e avistaram um homem de cabelos grisalhos encostado sombriamente na parede, com o rosto meio coberto por uma máscara folheando um livro preguiçosamente. Assim não é o covarde, Kakashi. Deidara deu um sorriso irônico. Já que todos os shinobi do mundo estavam reunidos ali, naturalmente os antigos inimigos de Kakashi também estavam. Kakashi tinha o hábito de enterrar o nariz em livros questionáveis o dia todo, mas era completamente inútil quando se tratava de relacionamentos reais. Ele até teve uma garota que praticamente se jogou em cima dele, e mesmo assim ele ainda se esquivava, constantemente evitando as pessoas. Por isso, ele ganhou o apelido, covarde. Kakashi coçou a cabeça, sem jeito. Ele vinha sendo ridicularizado assim todos os dias, então já estava mais ou menos acostumado. Deidara, é melhor você não acabar como Kakashi-san. Ler esse tipo de livro definitivamente bagunçou o cérebro dele, murmurou Kurotsuchi, fazendo Kakashi suar frio. Deidara assentiu solenemente. Claro que não. Eu nunca tinha lido essa porcaria. A habilidade de escrita do Jiraiya? Por favor, o Deidara poderia fazer melhor. Boas notícias. Boas notícias. A galinha dos ovos de ouro finalmente saiu de casa. Ela está carregando uma mala. Pessoal, apressem-se. Do nada, um homem surgiu correndo pela rua, gesticulando e gritando a plenos pulmões. Assim que ele fez o anúncio, uma multidão de pessoas saiu dos becos e lojas, todas correndo animadamente na mesma direção. Bom, fazia sentido. Se você seguisse, teria a chance de ganhar dinheiro de graça. Quem não ficaria animado? A Lady Tsunade conseguiu resistir por 10 dias inteiros antes de sair para doar dinheiro novamente. Parece que as economias do Jiraiya-sama realmente se esgotaram, suspirou Kakashi. Deveríamos dar uma olhada, sugeriu Kurotsuchi. Boa ideia. Os dois foram até um cassino na zona sul da vila, só para encontrar um mar de gente. Esqueçam os jogos de azar, eles nem conseguiram passar pela multidão. Mas graças às repetidas visitas de Tsunade, a multidão desenvolveu alguma disciplina. As pessoas formaram uma fila organizada, revezando-se para jogar contra ela. Quando a vez delas terminava, tinham que ir para o fim da fila se quisessem outra rodada. O que levantou a questão, porque as pessoas ainda estavam correndo por aí anunciando a chegada de Tsunade, deixando a fila ainda maior. Simples. Aqueles locutores não estavam realmente apostando. Estavam vendendo salgadinhos e bebidas para as pessoas que esperavam na fila. Sim, eles transformaram isso em uma indústria. Jiraiya-sama, casar não é fácil, hein? Em um canto mal iluminado, Deidara avistou uma figura solitária soluçando silenciosamente, com os ombros tremendo de tristeza. Jiraiya cobriu a boca enquanto chorava. Você acha que é fácil para mim? Estou trabalhando feito uma mula, escrevendo romances o dia todo. Nem me atrevi a fazer uma pausa. Não vou à casa de banhos há meio mês. Acabei de receber o pagamento do meu manuscrito hoje. Ei, Jiraiya-sama, a juventude não permite lágrimas. Uma voz alta e enérgica cortou o ar. Gai e Lee, ambos trajando seus icônicos macacões verdes, passaram correndo, cada um carregando uma pilha enorme de caixas de bento. Bem, se eles já estavam dando voltas pela vila todos os dias, por que não entregar comida enquanto faziam isso? 2 coelhos com uma cajadada só. Depois de distribuir os pedidos, Gai fez um sinal de positivo, adotando sua pose característica. Concluímos as 500 entregas de hoje 1 minuto mais rápido que ontem. Uma grande melhoria, como esperado do Gai-sensei. Mas Lee, a juventude não pode ficar estagnada. Agora abriremos os 8 portões e entregaremos mais 500 refeições, desta vez em 1 hora. Sim, Gai-sensei. 8 portões, abra-os. Enquanto os dois desapareciam num borrão, Deidara só pôde suspirar de admiração. O serviço de entrega a 8 portões estava realmente revolucionando a indústria alimentícia. Sua velocidade era incomparável. Espere, é o Idan? De fato, na fila estava o próprio imortal de cabelos prateados. Idan, que diabos você está fazendo aqui? Desde quando você joga? Perguntou Deidara curioso. Idan franziu a testa. Eu não me importo nem um pouco com apostas. Isso tudo é por causa do Kakuzu. Aquele ganancioso não resistiu à chance de ganhar dinheiro. Por que ele não usa um clone das sombras? Idan revirou os olhos e apontou para a linha. Está vendo aquele cara? E aquele? E aquele ali? E aqueles ali? Cada um deles é um clone das sombras do Kakuzu. Deidara ficou sem palavras. Ele havia subestimado o comprometimento de Kakuzu em ganhar dinheiro. Ah, é verdade. Encontrei o Kizami mais cedo. Ele me pediu para te lembrar de pagar a conta dele no mercado de peixes e na taverna. Kurotsuchi franziu a testa. Por que Deidara tem que pagar as contas de Kizami-san? Idan deu um sorriso irônico. Porque se ele não fizer isso, Kizami disse que vai parar de lhe dar informações sobre o paradeiro de Itachi. Tudo bem, tudo bem. Deidara suspirou, já se resignando ao seu destino. Ele estava prestes a arrastar Kurotsuchi para encontrar outra coisa para fazer quando uma pequena cobra saiu das sombras. Deidara, vem ao escritório de Nagato. A voz pertencia a Orochimaru. Sob o olhar irritado de Kurotsuchi, Deidara relutantemente seguiu para o escritório. Lá, encontrou Nagato curvado sobre a mesa em completo desespero, enquanto Conan permanecia ao seu lado, com a mesma frieza e compostura de sempre. Líder, o que houve? Você precisa cuidar da sua saúde, exclamou Deidara, fingindo preocupação. Nagato agarrou suas mãos com força, olhando para ele como se ele fosse sua última esperança. Deidara, vejo potencial em você.
Por que não assume a liderança? Imagens daquela tarde fatídica passaram pela mente de Deidara, o dia em que ele assumirá temporariamente o comando. A pura agonia daquela experiência ainda estava gravada em sua memória. Líder, sou indigno demais para tal posição. Este papel era para você. Antes que Nagato pudesse protestar, Deidara se virou para Orochimaru e Sasori. Por que você me chamou aqui afinal? Orochimaru lambeu os lábios. Deidara, quero construir uma nave espacial e encontrar o planeta natal do clã Otsutsuki. Deidara coçou a cabeça. O que isso tem a ver comigo? Preciso de financiamento. Você tem ganhado muito dinheiro ultimamente. Gostaria de contribuir? Quem quiser. Pareço alguém que caiu do céu para mim? Orochimaru riu sombriamente. Nesse caso, não terei escolha a não ser contar a Itachi onde está seu corpo real. Kug, você é desprezível. Fim. Comente o que achou da obra, deixe sua marca. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.